estado atual, próximo estado. As próximas tabelas vão vir sempre escritas dessa maneira. Tá? Tem um textinho ali na apostila que fala um pouco mais de coisa a respeito disso, mas é mais ou menos isso que eu resumi. O que vem a ser o diagrama de estados? É um desenho, onde eu faço circunferências, escrevendo dentro da circunferência o valor do estado atual. E uma setinha que sai do estado atual e chega no próximo estado. São números que eu coloco dentro dessas circunferências que vão me dar sequência de estado. Por isso que é chamado de circuito sequencial, porque eu tenho vários estados e eu tenho uma certa lógica na sequência deles. Então, normalmente eu tenho aqui Q de T e na outra ponta onde eu chego com a setinha, Q de T mais 1. Tá? Então, é isso que eu vou fazer a partir da tabela de estados. Mas eu ainda tenho que colocar algumas informações que podem ser opcionais, dependendo do circuito. Se existir no circuito, tem que ter. Se não existir no circuito, não tem nada. Que é o valor da entrada e da saída. Tá? Eu tenho que escrever aqui entrada, vou botar aqui. Tá? Entrada e saída. Cada setinha que indica o estado atual e para onde eu vou me dirigir, o próximo estado, a gente chama de transição. E a transição tem que mostrar a informação na qual ela acontece. A tabela de estados, na verdade, é uma tabela que mostra todas as transições de estados que existem. Tá? Isso aqui são transições de estado. Tá? 4 transições. Como é que a gente vai interpretar a tabela de estados para fazer o desenho de diagrama? Quantos estados eu tenho nesse circuito sequencial? Quantos estados eu tenho naquele circuito sequencial? Ele tem 2. Ele tem uma entrada, então ele tem 2 estados. 2 estados. Tem um bit, um flip-flop. Então eu vou ter 2 estados. O estado 0, quando o Q for 0, e o estado 1, quando o Q for 1. Então eu vou desenhar aqui um diagrama com os 2 estados. O estado 0 e o estado 1. E agora eu vou desenhar essas 4 setinhas. As 4 transições que me indicam qual a transição que eu tenho de um estado para o outro. Primeira linha. Primeira transição. Qual é o valor do estado atual? 0. Qual é o valor do próximo estado? 0. Então a transição que está ocorrendo aqui é essa. Ele sai do 0 e continua no 0. Quer dizer, não mudou, ele ficou, quer dizer, houve o pulso de relógio, houve uma mudança, mas essa mudança ocasionou que ele repetiu o valor. Tá? E aí então eu preciso escrever o valor da entrada e o valor da saída. Tá? Aqui a gente vai usar a mesma notação que a gente usa nas somas de produtos. Mapa de Carnot, quando eu resolvo um agrupamento e descubro que a variável está em 0, o que eu faço com ela? Nega ela? Isso. Toda variável indicada como negada significa que ela vale 0. Quanto é que vale a variável de entrada aqui? 0. Então, a negada, entrada. Quanto é que vale a saída? 1. Essa. Vale 1. Então a primeira transição está completa, está desenhada com suas informações. Entrada barra saída. Segunda transição. Estado atual. Estado atual? 1. Próximo estado? 0. Então, estado atual 1, próximo estado 0. Variável de entrada 0. Variável de saída 0. Variável de entrada 0. Variável de saída 0. Terceira transição. Estado atual 0. Próximo estado 0. Opa, deu a mesma transição que tinha dado aqui em cima. Então, para que não fique muitas setinhas, eu posso usar a mesma. Tá? Anotando essa informação de entrada e de saída em algum outro lugar. Ou botando vírgula, ou de repente botando embaixo, ou aqui do lado, mas está na mesma setinha. A em 1, S em 0. A em 1 e S em 0. Última transição. Estado atual 1. Próximo estado 1.
variável de entrada 1, saída 0. Esse é o resultado final da análise de um circuito sequencial. O diagrama de estado com todas as suas transições. Agora vamos interpretar esse diagrama. Tá? O que a gente pode enxergar nesse diagrama? Primeiro vocês têm que aceitar que circuitos sequenciais é a forma como a gente cria um programa usando hardware. Não é um programa que eu vou escrever no computador e botar lá dentro do computador que fazem lá em algoritmos. Circuito sequencial é um algoritmo escrito em portas lógicas, em hardware. É fixo, usado normalmente para criar algum sistema digital mais elementar, tipo máquina de lavar louça, micro-ondas, em que não tem uma programação muito sofisticada. Eu posso fazer simplesmente usando flip-flops, circuito sequencial. Aonde cada programinha é uma variável de entrada, onde eu pego e seleciono 0 e 1 e aí o programa está pronto e coloco a funcionar. Tá? Hoje em dia, como o microprocessador está tão barato, que já é mais difícil encontrar circuitos sequenciais puros sem que seja um próprio processador. Né? Como processador, gasta aí 2, 3 mil reais, se é processador, se compra até por 10 pila e põe na memória, está feito o programa. Mas na essência o circuito sequencial servia e serve para isso, para determinar um programa na qual cada estado realiza uma tarefa. E a sequência das setinhas indica